que é que cada uma dessas histórias que eu vou contar para vocês tem em comum? Eu vou contar rapidamente 3 ou 4 histórias, vocês vão me dizer o que é que cada uma delas tem em comum. Tá? A primeira história, no oeste de Goiânia, a pastora evangélica Odete Rosalina da Costa, de 79 anos, é espancada até a morte por motivação de ódio religioso. Isto não existe somente na China, não. Isso existe no Brasil também, para você que não sabe. Talvez tenha alguém aqui que já foi vítima de ódio religioso. Talvez não uma vítima de abuso físico, mas abuso psicológico. Segunda história, Charles Haddon Spurgeon, apelidado de o príncipe dos pregadores, desde os 25 anos de idade já sofria de gota, reumatismo e depressão. Talvez você só conhecia Charles Spurgeon como príncipe dos pregadores, achando que tudo para ele ia bem, inclusive com a saúde dele. Então saiba que desde os 25 anos ele já sofria com essas 3 coisas: gota, reumatismo e depressão. Só uma coisa dessa já seria muito para uma pessoa, né? Imagina as 3 combinadas. Terceira história, lembra da pergunta, né? O que é que essas histórias têm em comum? Terceira história, professora ucraniana Olena Kurilo, de 52 anos, transformou-se no rosto da guerra na Ucrânia. Talvez você a viu e não está associando, ou alguns estão associando o rosto ao nome da pessoa. Quando uma fotografia com o rosto dela enfaixado e lavado de sangue viralizou na internet. Estilhaços atingiram o rosto dela no ataque de um míssil à cidade, uma cidade da Ucrânia que pulverizou a casa dela. Um míssil pulverizou, não sobrou nada da casa dela. Sobrou alguma coisa do rosto dela, mas da casa não sobrou nada. Mais uma história. Uma jovem mãe escreve para o famoso escritor americano de livros sobre saúde emocional e espiritual, Philip Yancey, conhecido de alguns de vocês, contando que a alegria dela se tornou em amargura e profunda tristeza quando ela deu à luz a uma menina com espinha bífida, um defeito de nascimento que deixa exposta a medula vertebral. Última história. Uma outra jovem escreve para Philip Yancey, o mesmo escritor, um tanto constrangida sobre uma contínua depressão. Segundo disse, ela não tem motivo nenhum para ficar deprimida. Tem boa saúde, ela ganha bem, ela possui uma boa base familiar, mas na maioria dos dias, quando acorda, não consegue imaginar uma única razão para continuar vivendo. Quem sabe você se identifica. Tudo vai aparentemente bem, se não tem razão nenhuma. Ou não, pelo menos as razões que tem o povo da Ucrânia para estar depressivo, mas ainda assim você está. O que cada uma dessas histórias tem em comum? Agora é a hora que você vira para a pessoa à sua direita e tenta dizer o que veio à sua mente. O que é que essas histórias têm em comum? E aí, quem me diz? Quem levanta a mão e me diz o que é que essas histórias têm em comum? Sofrimento, Jonas? Dor. Quem pensou em outra coisa parecida? Sofrimento, Jailson? Todo mundo tem problema. Sofrimento, dor, ou se você preferir, provação. Fique com essa palavra aí. Todo mundo aqui está sendo provado, concordam? Todo mundo, em níveis diferentes, são problemas diferentes, mas todo mundo está sendo provado. Cada uma dessas pessoas poderia se perguntar, por que eu? Tanta gente, Senhor, tanta gente no mundo, são 7 bilhões de pessoas, se eu não me engano, mas esse martírio, esse suplício, tem que cair no meu endereço. Quem sabe você tenha se feito essa pergunta, até mais de uma vez. Quem sabe você anda se perguntando nos últimos dias, por que eu? Por que logo eu? Nesta noite o Espírito Santo quer revelar a você 2 verdades que você precisa saber, que todo mundo precisa saber, 2 verdades bíblicas,
que todo mundo precisa saber sobre provações. Este é o tema da mensagem para você nesta noite. 2 verdades que todo mundo precisa saber sobre provações. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro. Você que tem acompanhado as mensagens a cada domingo, sabe que a gente deu início a uma nova série de mensagens, desta vez na primeira carta de Pedro. Esta é a segunda na nossa série. A gente vai para o primeiro capítulo, vamos ler somente o verso 6 na versão ARA, Almeida, revista e atualizada. Se o pessoal da mídia tiver essa versão e puder jogar na tela, você acompanha. Você que é visitante, não trouxe a Bíblia. Hoje é fácil a gente ter uma Bíblia acessível se você tem o celular e 4G, não é? Só você digitar o versículo no Google e aparece, inclusive na versão que eu menciono aqui. Quem já achou, diz amém? Redobre sua atenção para escutar com o coração o que diz a santa e santificadora palavra de Deus. Nisso exultais. Em outras palavras, nisso você deve ficar alegre. Embora no presente, ou seja, embora agora, por breve tempo. Vamos repetir comigo, por breve tempo. Mais uma vez, por breve tempo. Tomara que fique ecoando na sua cabeça. Se necessário, sejais contristados por várias provações. Até aqui. No pano de fundo do nosso texto, os judeus e pagãos de outras nações, chamados de gentios, convertidos ao cristianismo, estão sendo perseguidos por não aceitarem de jeito nenhum se ajoelhar em adoração ou acender velas ao imperador ou a nenhum ídolo. Só ao Deus de Israel e a Jesus os cristãos aceitavam chamar de Kyrios, que significa Senhor em grego, Kyrios. Pois eles conheciam as palavras do profeta Isaías em Isaías 45:5. Se eu fosse você, anotaria esse versículo, não precisa abrir. Isaías 45:5, para quem gosta de anotar, dizem que quem anota não somente aprende de fato, mas escreve história. Isaías 45:5, onde Deus declara assim: eu sou o Senhor e não há outro. Não é fácil de memorizar esse versículo? Vamos repetir comigo: eu sou o Senhor e não há outro. É um versículo que quando a gente fala, sacode por dentro. É Deus dizendo isso aí. Além de tudo, os cristãos resistiam e denunciavam a política corrupta de interesse egoísta e de sede insaciável por poder e a cultura fétida e imoral de Roma, com toda a prática sexual livre e a prostituição cultural licenciada pelo próprio Estado. Talvez o costume mais vergonhoso entre os antigos romanos, e eu não sei se você sabia disso, era de incentivar, escute isso, incentivar cada mulher local a se sentar no santuário de Afrodite, a deusa do amor e da fertilidade e da alegria, e se prostituir uma vez na vida, pelo menos, com um estrangeiro. Diga aí, você mulher, que já acha que as coisas estão ruins para você no Brasil, imagina morar em Roma, nessa época. Como é de se esperar, um verdadeiro cristão não fica imerso num tipo de cultura dessa, fingindo que não está vendo nada e simplesmente repetindo para si mesmo: cada um faz da sua vida o que quiser, não tenho nada que ver com isso. Tomara que você não seja um desses, que acha que não é obrigação sua fazer nada a respeito desse tipo de coisa. Bom, os cristãos de Roma, dessa época, não pensavam assim. Eles não pensavam que tudo isso que acontecia não era problema deles. Se uma pessoa perguntasse a um cristão da igreja primitiva: o que é que você vai fazer a respeito de toda essa podridão que você está vendo? Nenhum cristão verdadeiro e corajoso cantava tipo: vou tomar conta da minha vida, vou tomar conta da minha vida. Nenhum cristão que se prezasse, cristão de verdade, se atreveria a contar isso para outra pessoa ou cantar esse tipo de frase. Se João Batista
Se João Batista tivesse cantado essa música, vou tomar conta da minha vida, e isso não é problema, essa podridão, cada um escolhe viver do jeito que quiser, deixa a sociedade viver do jeito que quiser. Se João Batista tivesse falado e cantado isso, ele provavelmente teria mantido a cabeça dele no pescoço, concorda? A cabeça dele teria sido mantida no mesmo lugar, no pescoço, ele teria vivido uma vida mais longa do que a de Jesus, isso sou eu conjecturando. Ele teria se esbaldado de mel silvestre, que ele gostava de comer, ele teria tomado muito bronze no deserto, e quem sabe ele teria aberto um negócio próspero de roupas de camelo. Mas ele não teria cumprido o propósito de vida dele. O de gritar para quem quisesse escutar, inclusive os romanos: arrependam-se, é chegado o reino dos céus. Foi por isso que ele perdeu o pescoço. Arrependam-se. E olha que ele não era um cara que queria pagar de santarrão, não. Ele não era um hipócrita, chamando as pessoas a viverem uma vida que ele sabe que ele não vive. Não, João Batista era um cara que pregava o que ele vivia. Meu amado e minha amada, os maiores instrumentos nas mãos de Deus são pessoas que empurraram o próprio bem-estar para o lado em prol de chamar as pessoas ao arrependimento e aos braços de nosso glorioso Redentor. Não é que eles não estão nem aí para a dor, não é porque eles são cristãos estoicos, não é porque eles não se importam, é porque eles se importam com uma coisa que é mais valiosa, ou alguém, melhor dizendo, mais valioso do que o próprio bem-estar. Não é que eles não sentem dor, mas eles sabem que eles estão apostando a cabeça e o pescoço por alguém que vale a pena, a dor que eles sentem. A maioria das provações que os cristãos dos dias de Pedro estavam passando é justamente por pregarem o arrependimento e a salvação de Jesus. Eu vou repetir, eles passaram por essas provações porque eles estavam pregando o arrependimento e a salvação que existe em Jesus. Agora eu não posso deixar de perguntar, essa provação que você anda passando, porque vamos combinar, não é possível que você não anda passando pelo menos uma provação. Tem gente aqui passando 2, 3, e se eu não me engano, eu escutei agora alguém dizer, 3, 4, 5 provações, talvez tantas provações que você não consegue nem contar. Mas deixa eu lhe perguntar, dentro desse pacote de provações, ou essa provação que você está passando, se é somente uma, por causa de quê? Por que você está passando essa provação? É por pregar o Evangelho? É porque você é cristão? É porque você denuncia com coragem toda essa podridão que sobe às narinas de Deus como um cheiro pútrido, fétido, que causa náuseas no Senhor? Vocês lembram que quando Jesus se referiu a Laodiceia, a igreja de Laodiceia, ele viu mornidão neles e ele disse que ele estava sentindo o quê? Náuseas, eu tenho vontade de vomitar. O meu pai me contou essa semana de um cara que chegou para ele, certa vez, pálido, gente, e se tremendo todo. Meu pai ficou assustado, pensando que o cara ia ter um AVC na frente dele, com a voz embarragada, quase sem conseguir falar. O homem diz assim, pastor. E ele, calma cara, fala o que é que está acontecendo. Pastor, arranharam o meu carro. Essa era a grande provação desse homem. Depois que o cara se recompôs, porque meu pai teve que esperar o cara se recompor, gente. Quando o cara finalmente se recompôs, e meu pai disse, cara, tu tem noção que tu poderia ter morrido. Tu estava passando mal aqui na frente, tu poderia ter tido eu pensava que tu ia ter um AVC, e tu ia morrer, e teu carro poderia ser consertado, ou não. Essa era a grande provação desse homem. Qual é a sua grande provação? E eu vou repetir a pergunta que eu fiz antes. Pelo quê? Por causa de quê? O que é que engatilhou a sua provação? A questão não é você passar. A gente acabou de ler o texto. Vamos passar por várias provações. Mas o que é que tem engatilhado as suas provações?
Essa é a pergunta que não quer calar. Bom, uma vez feita a pergunta que não quer calar, quais as motivações que têm engatilhado as suas provações, eu quero agora analisar com você a primeira verdade que a gente precisa entender sobre as provações. Redobre sua atenção para escutar isso, é o nosso primeiro ponto também, vai aparecer aqui no telão. As provações são um jeito de Deus suprir as nossas necessidades. Vamos repetir comigo? As provações são um jeito de Deus suprir as nossas necessidades. Agora vire a pessoa da sua esquerda e veja se você consegue falar sem a minha ajuda, mesmo com as suas palavras aí. Amém. Repare na segunda parte do nosso texto, a segunda parte do nosso verso, que é a expressão se necessário. Se você está com um marcador aí de texto, uma caneta, está circulando palavras, sublinhando, faça isso. Tem a palavra aí, a expressão se necessário, é uma placa indicativa de que existem momentos especiais nas nossas vidas em que Deus sabe que a gente precisa passar por provações. Deus sabe o que é necessário a mim e a você, sim ou não, gente? Ele sabe, ele sempre soube, nunca houve um momento em que Deus não soubesse alguma coisa a nosso respeito, e Ele sabe quais são esses momentos. As provações podem nos ajudar no nosso crescimento, nosso fortalecimento espiritual, injetando 2 tipos de vitamina na nossa alma, D de Deus e C de Cristo. Pense em 2 vitaminas absolutamente necessárias. Algumas provações podem servir de disciplina quando a gente desobedece à vontade de Deus. E parece que desobedecer é o que a gente faz de melhor ou de pior. Não é verdade? Ou será que sou somente eu que desobedeço? Nós desobedecemos à vontade de Deus. Não desobedecemos, nós cristãos não fazemos isso deliberadamente. Mas nós fazemos, não é? Quando eu era criança, eu aprontava alguma coisa digna de umas chineladas. Minha mãe me advertia antes, falando assim, ela me perguntava, você não acha, Nilmar, que você está precisando de umas boas chineladas, não? E eu sempre respondia, vocês podem adivinhar a minha resposta, não? Minha mãe está aí, ela vai lembrar disso. Eu respondi assim, não, eu acho que não. Olha só que atrevimento. Não, eu acho que não estou precisando, não. O interessante é que a minha resposta não ajudava muito na minha defesa, gente. Não ajudava. Minha mãe sabia exatamente quando eu precisava de um pouco de provação. Minha mãe sabia que eu precisava daquela provação e tinha que ser naquele momento. Na provação em forma de castigo, de palmadas, provações didáticas. Da mesma forma que uma mãe que conhece um filho, Deus sabe exatamente quando a gente precisa de uma boa dose de provação. Nenhuma dose a mais, nenhuma dose a menos. Por isso, não adianta a gente orar e dizer assim, Senhor, por favor, não manda nenhuma provação para mim, Senhor. Tem piedade de mim, não manda nenhuma provação para mim. Porque segundo Augusto Nicodemos, eu achei interessante ouvir isso, ele disse assim, se você orar assim, aí é que Deus manda provações mesmo, porque Ele vai saber que você está precisando, porque sua fé anda mole demais. Então não adianta, mas é claro que você também não vai dar uma de besta e dizer, Deus pode mandar as provações, porque eu mato no peito e chuto no gol. Não faça esse tipo de oração, nem 8, nem 80. E para o caso de alguém querer perguntar assim, tá pastor, mas Jesus não orou dizendo, livrai-nos do mal? Não foi isso? Sim ou não? Jesus orou assim. Então por que o senhor está falando que eu não posso, eu não devo orar a Deus pedindo que Ele me livre das provações? Muito bem, nesse caso você vai lembrar que Jesus falou algo antes desta frase. Ele disse assim, não nos deixeis... o bom entendedor já pegou no ar. Aqui está claro como a luz do sol que o livramento de que Jesus está falando,
O que ele está preocupado é com o pecado. Livra-nos da tentação, desse tipo de provação. Existem também provações que servem para nos preparar para crescer no Espírito e nos impedir de pecar. Como eu falei, alguns nos disciplinam depois que a gente comete o erro, outras provações nos impedem de pecar. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, narrando um momento da vida dele literalmente espinhoso, em que ele diz que veio a ele um enviado de Satanás para enfiar na carne dele o que ele chama de espinho na carne. Quem lembra dessa expressão? Espinho na carne. Imagina, um enviado do Satanás chegar assim na sua carne e enfiar um espinho. Foi o que esse demônio fez com Paulo. Espinho esse que o próprio Paulo admite que foi colocado nele, para ele não começar justamente a se achar o último biscoito do pacote. Os teólogos acreditam que Paulo provavelmente tinha uma tendência à arrogância, ao orgulho, então esse espinho foi colocado em Paulo para evitar que ele se tornasse arrogante, por causa das incríveis revelações que ele recebeu de Deus. Paulo fala isso. E embora não dê para a gente ter certeza de que espinho é esse, de que Paulo está falando, os estudiosos eles têm algumas teorias. Escutem algumas teorias para esse espinho na carne. Uns acreditam que tinha sido alguma tentação que assombrou Paulo a vida toda. Paulo pode ter sido assombrado por um tipo de tentação a vida inteira. Outros acreditam que Paulo era epiléptico. Há os que acreditam que Paulo tinha um problema ocular crônico. Outros acham que Paulo sofria de malária, que volta e meia ele tinha muitas dores de cabeça violentas. Há quem diga que Paulo tinha um problema na fala, ele não conseguia falar direito. Ainda outros que dizem que o espinho na carne de Paulo era Alexandre, o latoeiro, de 2 Timóteo 4:14, que Paulo diz que causou a ele muitos males, muitos problemas. Bom, seja o que for, Paulo não estava de brincadeira. Ele não estava brincando, ele faz o melhor que podia a respeito da situação. O que foi que Paulo fez? Ele põe o joelho no chão, ele junta as mãos e ele ora. E ele ora não só uma vez, ele ora de novo. E de novo. E cada vez que ele ora, eu imagino que ele checa o espinho na carne para ver se alguma coisa mudou, para ver se o espinho não sumiu, ou se pelo menos a dor diminuiu, seja lá qual fosse essa dor, essa provação, esse sofrimento. E ele percebe que a cada vez que ele ora, o espinho continua lá. Ou seja, o enviado do Satanás continua na cola dele e cutucando o lugar do espinho assim, para torturar Paulo, sabe? Justamente o lugar do espinho. Depois de Paulo orar, ele finalmente escuta uma resposta do céu. Escute a resposta de Deus para Paulo. Deus fala assim: Paulo, o negócio é o seguinte. Eu vou falar direto, Paulo, eu vou soltar o verbo a você direto, não tenha rodeios. Você sabe, eu não sou um Deus de arrodeios, então eu vou te falar abertamente, diretamente. Eu não vou retirar o espinho. Eu vou manter o espinho que eu mandei, mesmo através de um demônio, porque eles me servem, tudo me pertence, a terra me pertence. Então, esse espinho vai continuar no lugar. Tem mais, Paulo, eu sei que o espinho lhe incomoda, eu sei que o espinho dói, eu sei que o espinho lhe enfraquece, mas eu quero deixar o espinho em você de propósito, Paulo. Porque o meu poder em você se aperfeiçoa na sua fraqueza. É por isso. É quando você é fraco, na sua força, Paulo, que você vê que você depende de mim e se fortalece em mim. É por isso, Paulo, que a minha resposta a você é simples. Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Meu amado, minha amada, a graça que sustentou Paulo é também a graça que sustenta você nessa noite. Sustentou Paulo, sustentou os outros apóstolos e te sustenta também.
O Deus que acha necessário que você entre numa provação é o Deus que entra na provação com você. E o mesmo Deus que te fortalece na provação. E o mesmo Deus que garante que você cumpra a sua missão para a glória dEle. Para a glória dEle. Agora vamos à nossa segunda e última verdade que a gente retira do nosso texto sobre as provações. As provações de todos os tipos são controladas por Deus. Olha que maravilha. Vamos repetir? As provações de todos os tipos são controladas por Deus. A má notícia é que várias são as provações. São muitas, são várias. Como Pedro diz no final do nosso texto, a palavra grega usada por Pedro aqui para variadas é poikilos, que pode ser melhor entendida como sortidas. Como o quê? Sortidas. Provações sortidas, ou seja, provações de vários tipos. Não é que são várias em números necessariamente, mas que são de tipos diferentes. Fique com isso na sua cabeça. Isso me faz pensar que seria muito bom se as provações da nossa vida fossem que nem a velha e saudosa caixa de biscoitos sortidos Confiança. Super popular nos anos 80. Acho que o pessoal da mídia tem a imagem aí, vai colocar no telão. Quem lembra dessa caixa de biscoitos sortidos? Todo mundo, alguém falou isso, todo mundo, né? Olha aí. Olha aí. Não é? Quem gostaria de que as provações fossem assim, que viessem biscoitos champanhe. Quem lembra do biscoito champanhe? O grande problema é que só vinham quantos? Todo mundo lembra disso. Por que será? Porque talvez alguns de nós quase perdemos a vida brigando por esses biscoitos. Ou quase chegamos a matar os nossos irmãos. Esganá-los, né? A gente pegava, saía correndo, fugia de casa por 3 horas, assim, com aqueles dois, um biscoito em cada um é meu, eu morro, mas esses biscoitos. O grande problema é que só vinham 2, mas eram 2 garantidos. Eram pelo menos 2 garantidos. Então, se a gente tivesse uma vida pelo menos como essa caixa, a gente tinha a garantia de prever o número. Tem muitos biscoitos, porque o resto dos biscoitos eram provações, concorda? O resto dos biscoitos pareciam mais provações. Quando você descobrir que você tinha que escolher quaisquer um que não fosse o champanhe, você pode comer o que você quiser, que eu não... Pois é. Só que, às vezes a gente olha para a caixa da nossa vida e não encontra os biscoitos champanhe. A gente só encontra essas várias provações. Mas a boa notícia é que Deus tem o controle. Escute, meu irmão, leve isso, esqueça tudo dessa mensagem, leve isso para casa. A boa notícia é que Deus tem o controle de cada uma delas. Cada uma delas. Não importa se não vieram os 2 champanhes. Mas Deus tem o controle de todo o resto dos biscoitos da sua caixa. Dê mais uma olhada no nosso texto e procure a palavra breve. A palavra que eu pedi para você repetir no começo. Breve, circule essa palavra, porque é Deus dizendo para você. Escute mais isso também. Circule essa palavra, escute isso. É Deus dizendo, sabe essa aprovação? Sabe estas provações? Uma caixa inteira de biscoitos que você recebeu assim, sem os 2 champanhes, que você está pensando que foi um defeito de fábrica? Como é que pode todo... Alguém comeu, eu recebi assim, o que está acontecendo? Tem que vir os 2 champanhes. Sabe essa caixa que você recebeu? Sabe essa aprovação que Deus está dizendo para você nesta noite? Ela está... Eu pedi para que você circulasse a palavra breve, para que você escutasse isso da parte do Senhor. Sabe esta aprovação, ou estas, Deus está dizendo nesta noite,
ela está com os dias contados. É por isso que é breve. É breve. É por isso que Pedro diz no começo do nosso texto: nisso exultais. É Pedro pegando você assim, dando aquela sacudida, sabe, do amigo que quer que você acorde. Por que você está assim? É hora de você ficar alegre, nisso exultais. Eu gosto de como a versão NVT traduz esse trecho, diz assim, ó: alegrem-se com isso. Se a sua versão é NVT, você vai ver assim: alegrem-se com isso. Alegrem-se com o quê? Ainda que você tenha que passar diferentes e frequentes provações e ficar temporariamente triste, porque esse é o efeito natural do sofrimento, do sofrimento no ser humano, é entristecer a gente, mas é temporariamente. No entanto, alegrem-se na expectativa do que aguarda você. Quem sabe o que lhe aguarda, não fica triste para sempre, não é? Por que ficar triste para sempre? Fim da história é melhor do que o começo. Por isso, seja qual for a sua aprovação, você pode escolher se alegrar no Senhor e na herança que aguarda você nas mãos do Rei. Nas mãos do Rei. A sua aprovação é a fatura do seu cartão? A minha também. É o armário meio vazio? De vez em quando eu abro a minha geladeira e eu vejo uma garrafa d'água, vejo uma maçã do lado, vejo uns 3 biscoitos que não são champanhe. Eu também passo por isso. Sua aprovação é o bolso totalmente vazio, ainda assim, você pode escolher dizer como o profeta Abacuque, meu irmão, principalmente para você que está ouvindo isso pela primeira vez, ouvir esse texto pela primeira vez, é como encontrar uma garrafa geladinha no deserto. Olha que versículo, esse versículo é de chacoalhar a gente por dentro. Abacuque 3, do 16 ao 17, também se eu fosse você anotaria, para ficar incluindo nas suas orações diariamente. Abacuque 3, 16 ao 17, você está passando por essas provações aí, de bolso meio vazio, totalmente vazio, cinto apertando, fatura no cartão que você não sabe como é que vai pagar, sei lá, parcelas do seu carro, da sua casa, você anda desesperado com isso. Que tal orar como Abacuque, que diz: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, aleluia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Veja que ele não está dizendo que ele exulta, ele fica alegre quando ele olha para o armário meio vazio e de repente ele recebe aquela feira, alguém chega Deus manda a providência dele e você recebe aquela de presentaço, aquela feira do mês. Claro que a gente se alegra com isso, quem não se alegraria? Mas ele diz o seguinte, ele ressalta que ainda que eu exulto em alguém, e não em coisas, não em circunstâncias, eu exulto numa pessoa, eu exulto no Deus da minha salvação. A sua aprovação é alguém que se levantou contra você? É alguém que se levantou contra você? Então escute isso. Ai de quem mexe com você. Sabe por quê? Vou lhe dizer. Eu vou lhe lembrar, porque talvez você saiba disso, mas na hora em que você é maltratado, é perseguido, alguém se levanta contra você, lhe acusa, nessa hora você parece que fica cego para tudo, inclusive para as promessas de Deus. Porque quem mexe com você, mexe com quem mesmo? Com o Senhor. Zacarias 2:8 diz assim: porque aquele que tocar em você, toca na menina dos olhos de Deus. A sua provação é alguma das mesmas provações que Jesus sofreu? Tem gente aqui talvez sofrendo as provações que Jesus sofreu.
Alguém te inveja? Jesus sofreu isso. Você está sofrendo falsas acusações? Jesus sofreu isso. Depressão? Jesus sofreu isso no Getsemane. Traição? Jesus passou por isso. Perda de um ente querido? 1 Pedro 4, 12 a 13 diz: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Aleluia. Lembre-se, meu amado, minha amada, a sua circunstância que temporariamente pode estar extraindo lágrimas ardidas dos olhos de vocês e dos meus, de vez em quando. Essa provação ela está sendo controlada agora mesmo por Deus. Agora mesmo. Porque, como costuma dizer o pastor Andy Stanley, o que Deus cria, Ele controla. Eu vou repetir, o que Deus cria, Ele controla. A sua dor e a sua tristeza é temporária, mas a alegria que aguarda você é para sempre. É para sempre, não dá para você confiar em Deus e ficar se coçando de preocupação ao mesmo tempo. Tem gente que eu aconselho e que eu pergunto: você confia em Deus, meu irmão, minha irmã? E a pessoa diz: eu confio, pastor, eu confio. E dá para ver, é difícil esconder esse tipo de coisa. É difícil esconder a desconfiança, a falta de fé, a ansiedade. A pessoa fica querendo saber como é que tudo vai se resolver, só que o como nunca foi um problema para Deus. O como pode ser um problema para você, mas nunca foi um problema para Deus. Deus é especialista em comos. Deus é expert em como. Ele sabe fazer qualquer coisa acontecer. Isso me faz lembrar a visita do anjo Gabriel a Maria, mãe de Jesus. A virgem na época, de 16 anos na época. Pense numa visão de tirar o fôlego. Toda vez que eu revisito esse texto, eu fico: minha nossa, que coisa impressionante. Pense numa visão de tirar o fôlego. Gabriel se materializa, ele aparece diante de Maria e fala para ela: mulher, antes de qualquer coisa, eu já vou começar dizendo: você é uma mulher de muita sorte. Sabe por quê? Porque Deus é contigo, ele diz. Deus é contigo. Maria, vendo com os olhos arregalados essa aparição falar com ela, também como é que você não ia ficar? Ela com os olhos arregalados, vendo a aparição falando com ela ali, e ela estava tentando entender o que estava acontecendo. Ela continua a escutar o anjo falar: não tenha medo, Maria, porque Deus vai conceder a você uma bênção maravilhosa. Muito em breve você vai ficar grávida e vai ter um menino a quem você vai chamar de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Ele governará sobre a descendência de Jacó para sempre. O seu reino não terá fim. E a pergunta que Maria faz ao anjo é a mesma que qualquer um faria no lugar dela. Qualquer um. Qual é a pergunta que você faria? Como? Como isso pode acontecer? Você é um anjo, você sabe mais do que ninguém, cara. Olha para mim aqui, você não reparou não? Eu tenho 16 anos, eu sou virgem. Como é que isso vai acontecer? E a resposta do anjo a Maria é a mesma que o Espírito Santo também dá a você, que nesta noite também pergunta: como é que será isso? Talvez você é uma das pessoas que anda perguntando de novo. Talvez você é que nem um papagaio que aprendeu uma frase só e todo dia repete. Como? E quem está perto de você nem aguenta mais. E você acha que a pessoa não aguenta você. Não, essa pessoa lhe ama. Ela só não aguenta ouvir a radiola quebrada. É a mesma frase: como é que será isso? Como é que vai ser? Como é que vai ser? O anjo que disse a Maria, também, o anjo que disse a Maria, a palavra que ele falou para Maria, a palavra que Deus fala para você nesta noite, o Espírito Santo diz para você nesta noite a mesma coisa que o anjo falou para Maria, e ele disse para você: para Deus, nada é impossível. Nada. Depois de ouvir isso, Maria suspira. E você não, eu aposto que você não lembra.
Eu aposto que você não lembra da resposta de Maria. Pois você vai ser lembrado agora, e eu espero que você escreva e que continue repetindo isso, porque é digno de ser repetido para você mesmo e para Deus. E para o diabo escutar. Olha a resposta de Maria. Ela diz: eu dependo do Senhor. E ela termina a frase dizendo: que aconteça comigo tudo o que você disse. Não foi o anjo quem falou, o anjo foi só um veículo. Quem disse foi o Senhor. Meu amado, minha amada, sem provações, a gente pensa que a gente está no controle. Se você andar a sua vida, tomara a Deus que você esteja tendo alguma provação. Porque se você não tem nenhuma provação, é bem provável que você pense enganadamente que você está no controle. Mas quando vem uma provação, para você e para mim, a gente sabe que a gente não está no controle, mas Deus está. Deus está. Só resta dizer como Maria. Quando a gente está numa provação, só resta a gente dizer como Maria: eu dependo do Senhor. Pense numa frase que eu tenho repetido constantemente. Alguém me pergunta: pastor, como é que o senhor anda? Eu digo, debaixo do manto da graça. É assim que eu ando. Eu sei que Deus plantou promessas e sonhos no seu coração. Se você tem uma promessa, um sonho de Deus plantado no seu coração, diga amém. Muita gente. Então Deus plantou sonhos e promessas no coração de vocês aqui. Mas Deus não disse para você como e quando estas coisas vão acontecer. E vamos combinar, isso incomoda muito a gente, incomoda. Ou será que é só a mim? Incomoda a gente não saber como e quando vai acontecer. Muitas vezes não acontece do jeito que a gente pensa e nem na hora que a gente espera. E a gente começa a ficar ansioso e pergunta: Deus, como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? E aí a gente coloca Deus numa caixinha e começa a dizer para Ele como fazer e quando a coisa deve acontecer. Não, Deus, que tal o Senhor fazer desse jeito e nesse dia? No dia tal não, porque o Senhor sabe, né? Eu tenho uma consulta no dentista. Quem sabe o Senhor antecipa, ou o Senhor faz acontecer no dia seguinte. Então a gente decide o como e o quando. E se não acontece do nosso jeito, a gente fica frustrado, muito frustrado. Mas você precisa acreditar que como e quando Deus vai fazer é com Ele, porque a palavra diz que os caminhos de Deus não são os nossos. Ele está trabalhando quando a gente não consegue ver. E Deus está trabalhando agora mesmo. Agora mesmo. Algumas vezes a sua resposta está levando mais tempo para chegar, porque Deus tem algo melhor para você. Está no forno. Está no forno. O bolo está sendo assado. Se você tira ele mais cedo, você come o bolo cru. Levante a mão se você já comeu o bolo cru. É bom? Quer comer de novo? Não, né? E se deixar passar do ponto, o que é que acontece? Mas Deus sabe o momento de tirar do forno, então confie nele. Uma das melhores coisas que você pode aprender nessa vida é confiar no tempo e no jeito de Deus. Confiar no quê? No tempo, no jeito de Deus. O que Deus prometeu vai acontecer, mas talvez não aconteça do jeito que você pensou. E não vai ser menos, vai ser sempre melhor. As coisas que você não ouviu, que o seu olho não viu, que você não conseguiu nem pensar, são estas coisas que Deus tem preparado para você e para mim. Se a gente começar a querer controlar o tempo e o jeito que as coisas vão acontecer, a gente acaba sofrendo de ansiedade. Talvez tem muitas pessoas aqui sofrendo de ansiedade por isso, porque você tem tentado controlar o jeito e o tempo de Deus. Você precisa soltar as mãos do controle de tudo aquilo que você sabe que não pode controlar. Você já sabe que não pode controlar isso, mas você insiste em tentar manter as mãos no controle. Pode ter certeza que Deus já encontrou um jeito. Você não sabe e talvez não tenha jeito, mas Deus já encontrou um jeito, porque Ele sabe o fim desde o começo. E aqui vai uma chave. Se você soubesse, digamos que esse é o clímax da nossa mensagem, uma das partes mais importantes. Então escute isso com muita atenção. Se você soubesse quando e como as coisas vão acontecer, isso não exigiria fé nenhuma, concordam? Se você já soubesse de antemão de tudo que vai acontecer, para que fé? Se Deus dissesse a você pela boca de um anjo, no próximo mês uma grande porta de emprego vai abrir para você,
Ou até o final do ano eu vou apresentar a você a pessoa da sua vida. Você que está procurando uma pessoa para se casar, até o final do ano eu vou arrumar essa pessoa para você. Imagina, Deus te fala assim. Ou então Deus diz assim, em 6 meses a sua saúde vai melhorar muito. Sabe esse problema crônico que você tem de saúde, esse diagnóstico que você recebeu? Em 6 meses vai melhorar muito, ou até mesmo você vai ficar curado. Você descansaria e diria assim, graças a Deus, graças a Deus. Eu dependo do Senhor, que aconteça como o Senhor disse. Você não diria assim? Você não diria? Eu também. Então aqui vai o desafio. Aqui vai o desafio para todos nós, para mim e para vocês nesta noite. Aqui eu lanço o desafio. Que tal experimentar isso hoje mesmo? É uma boa, não é não? Que tal a gente experimentar isso por antecedência? Que tal a gente somente escolher confiar e descansar? Porque agora mesmo Deus já está trabalhando, Deus já está fazendo as coisas que você não consegue ver. Há grandes coisas vindo para você da parte dEle, agora vai uma palavra profética, está vindo providência para você. Está vindo cura, graça, oportunidades. Para quem? Quais dessas coisas? Não sei, mas eu vou repetir. Garantidamente, vem para você providência, cura, graça e oportunidades. Por isso, faça como Maria, simplesmente descansa. Simplesmente descanse. Quando você descansa, você sabe que Deus está no controle. Você sabe que todas as coisas cooperam para o seu bem. Tudo aquilo que Deus começou, Ele vai ter que terminar. Ontem, meu filho, aqui eu fecho a nossa mensagem. Ontem, meu filho precisou fazer uma cirurgia, alguns de vocês sabem, para a retirada de alguns dentes. Entre eles, um dente que ainda estava por nascer, mas por causa da posição em que o dente apareceu na radiografia, ele precisava ser extraído no hospital. O dente estava deitado perto da extremidade do maxilar, bem na extremidade mesmo, e de um nervo importante, e porque era um procedimento delicado, tinha que ser feito por um especialista, um cirurgião bucomaxilo. Na quinta-feira, minha sogra, conversando comigo sobre a cirurgia, ela senta do meu lado na cama. Eu estava concluindo a mensagem, digitando a mensagem, e ela senta do meu lado, ela suspira e, muito ansiosa, muito preocupada, ela aflita, arregala os olhos e pergunta assim, meu filho, eu estou muito preocupada com essa cirurgia de João. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso, Nilmar? E a minha resposta para ela foi, Dalete, eu não faço a menor ideia. Eu só sei que tem que ser feito. Disso eu tenho certeza. Tem que ser feito. E se tem que ser feito, tem uma outra coisa que eu sei também. Deus está no controle. Por isso eu falei para ela, por isso eu descanso no Senhor. A cirurgia foi um sucesso e João passa bem, glorificado seja o Senhor. Agora deixa eu confessar uma coisa que vocês não sabiam. E eu deixei de surpresa aqui. A cirurgia de João foi ontem, mas eu escrevi profeticamente esse relato que eu estou lendo para vocês 3 dias antes, na quinta-feira. Na quinta-feira eu marquei o horário, às 17h40 eu escrevi assim aqui. A cirurgia de João foi um sucesso e ele passa bem, glorificado seja o Senhor. Eu escrevi isso aqui para viver a minha mensagem e mostrar para vocês que é possível antecipar as coisas profeticamente se a gente confiar de verdade, não fingir que confia. Paulo certa vez disse assim, eu quero que vocês me imitem. E Paulo deu alguns exemplos de como ele queria ser imitado. Eu estou deixando um exemplo aqui, ainda lido com isso. E eu fiz uma força que não foi minha. Foi a força que eu recebi do Senhor para fazer isso possível. Quando Carlinhos consolou pessoas da família dele, mesmo enlutado, isso não é possível a um ser humano, a menos que não ame o pai. Mas Carlinhos provou que amava o pai pela vida que ele levou e também no dia que ele perdeu o pai. Gente, é possível
é possível a gente conseguir confiar no Senhor, antevendo como as coisas serão. Se a gente simplesmente disser como Maria, Deus está no controle, eu descanso no Senhor, seja feito como o Senhor disse, e a gente entregar nas mãos de Deus, sem querer pegar de volta. Meu amado, minha amada, eu quero terminar aqui, dizendo para você que você tem a oportunidade de simplesmente descansar e dizer assim: Deus, eu dependo do Senhor, porque eu sei que as provações da minha vida são um jeito do Senhor suprir as minhas necessidades. Eu sei que tudo o que o Senhor cria e me permite acontecer na vida dos meus amados, o Senhor controla. O Senhor cria, o Senhor sustenta, o Senhor controla. Glorificado seja o Senhor. Eu quero convidar vocês para dizerem comigo esta frase: eu dependo do Senhor. Eu vou lhe dar agora 30 segundos e logo depois eu vou orar. Mas eu vou lhe dar 30 segundos para você repetir essa frase para Deus. Não precisa falar, verbalizá-la com a sua boca não, só no seu pensamento. Não tem essa provação que está lhe incomodando aí? Diga o que lhe incomoda e logo em seguida diga a Deus que você depende do Senhor e diga como Maria falou, que aconteça como Deus determinou e que glorificado seja o Senhor. Viva para ver o que Deus vai fazer com essa confiança que você está depositando nesta noite. Eu sou a prova viva disso. Vale a pena confiar no Senhor. Confie e testemunhe, porque você vai ser essa pessoa que, como Johnson veio aqui, como Carlinhos veio aqui, outras pessoas vieram aqui à frente, você vai ser essa pessoa também que vai testemunhar das grandes coisas que Deus ainda fará, que fez e que ainda fará por você.